Senhores vereadores. A ele aí. E o barco? Tá afundando? Ai, meu Deus. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Vendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os tratados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 4ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 23 dias do mês de janeiro de 2013, às 19 horas e 29 minutos, na Sala das Sessões, sob a presidência do vereador Joaquim Benedito de Almeida e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Marcos Martins, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente declarou aberta a 4ª reunião ordinária. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata do dia 16 de janeiro de 2013, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 005/2013, Gabinete Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, comunicado faz. Ofício número 006/2013, Gabinete Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, comunicado faz. Luzia de Fátima Neri Faza, solicitação faz. Luzia de Fátima Neri Faza, solicitação faz. Luzia de Fátima Neri Faza, solicitação faz. Ofício número 007/2013, Gabinete Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, informação presta. Luzia de Fátima Neri Faza, solicitação faz. Ofício 007/2013, Wallace Sebastião Vasconcelos Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santana do Deserto, informação faz. Luzia de Fátima Neri Faza, solicitação faz. Ofício circular João Lúcio Dutra Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Senador Cortes, comunicado faz. Correspondências expedidas. Ofício número 012/2013, Joaquim de Assis Nascimento, Prefeito Municipal, encaminhamento faz. Ofício número 013/2013, AMRS Logística SA, solicitação faz. Ofício número 017/2013, Evandro José Clóvis, convite faz. Ofício número 019/2013, Otávio Júlio Gonçalves Filho, convite faz. Ofício número 020/2013, Pedro Adélio Viana, convite faz. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das mensagens apresentadas pela mesa diretora. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos vetos do excelentíssimo senhor prefeito municipal aos projetos de lei número 80/2011 e número 79/2011. Continuando, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. O vereador Carlos Antônio de Castro Lopes apresentou 6 indicações. Número 52/2013, pavimentação asfáltica na rua Noêmia Pereira de Andrade. Número 53/2013, pavimentação asfáltica na rua Geraldo Magela.
número 54/2013, cobertura de quadras, número 55/2013, construção de quadra poliesportiva no bairro Soledade, número 56/2013, abrigo de passageiros em ponto de ônibus no bairro Cedo Feita, número 57/2013, pavimentação asfáltica nas ruas Alival Martins de Oliveira, Geraldo Martins de Oliveira e Joaquim Pasqualini. Vereador Joaquim Benedito de Almeida apresentou 4 indicações. Número 58/2013, iluminação pública e melhoria da calçada no trecho compreendido entre o cemitério municipal e o viaduto da BR-040. Número 59/2013, reconstrução da capela mortuária. Número 60/2013, projeto de lei de isenção de cobrança de taxas no serviço de cemitério. Número 68/2013, poda de grama e limpeza na Praça Manuel de Castro. O vereador João Fernando de Assis Cipriani apresentou 5 indicações. Número 61/2013, água da Copasa na Vila Esperança. Número 62/2013, telefone público na Vila Esperança. Número 63/2013, iluminação pública em trecho da Rua do Bosque. Número 64/2013, iluminação pública no trecho compreendido entre a Estrada da Fazenda, Paciência até o antigo orfanato. Número 65/2013, luminária em poste já existente na entrada da ponte do bairro Nossa Senhora da Penha. O vereador Evandro José Clóvis apresentou 2 indicações. Número 66/2013, captação de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas ruas Geraldo Damião Pinto e Wander Ribeiro de Carvalho. Número 67/2013, construção de praça de lazer e quadra poliesportiva na Rua Governador Valadares. O vereador Marcos Martins apresentou 2 indicações. Número 69/2013, participação no projeto Minha Casa Minha Vida, sendo subscrito pelos demais vereadores, e verbal, construção de casas populares. O vereador Pedro Adélio Viana apresentou 3 indicações. Número 70/2013, captação de águas pluviais na estrada União Indústria, esquina com a rua do bairro Cedo Feita. Número 71/2013, capina e roçada nas calçadas do bairro Cedo Feita. Número 72/2013, sinalização de trânsito para parada obrigatória na rua Joaquim Murtinho. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 52/2013, pavimentação asfáltica na rua Noêmia Pereira de Andrade, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação número 53/2013, pavimentação asfáltica na rua Geraldo Magela, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação 54/2013, cobertura de quadras, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação número 55/2013, construção de quadra poliesportiva no bairro Soledade, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação 56/2013, abrigo de passageiros em ponto de ônibus no bairro Cedo Feita, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação 57/2013, pavimentação asfáltica nas ruas Alival Martins de Oliveira, Geraldo Martins de Oliveira e Joaquim Pasqualini, do vereador Carlos Antônio de Castro Lopes. Indicação número 58/2013, iluminação pública e melhoria da calçada no trecho compreendido entre o cemitério municipal e o viaduto BR-040, do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Indicação número 59/2013, reconstrução da capela mortuária, do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Indicação número 60/2013,
Projeto de lei de isenção de cobrança de taxas nos serviços de cemitério, do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Indicação 61/2013, Água da Copasa na Vila Esperança, do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação número 62/2013, Telefone Público na Vila Esperança, do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação 63/2013, Iluminação Pública em trecho da Rua do Bosque, do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação 64/2013, Iluminação Pública no trecho compreendido entre a entrada da Fazenda Paciência até o antigo orfanato, do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação 65/2013, luminária em poste já existente na entrada da ponte do bairro Nossa Senhora da Penha, do vereador João Fernando de Assis Cipriani. Indicação 66/2013, captação de águas pluviais e pavimentação asfálticas nas ruas Geraldo Damião Pinto e Vander Ribeiro de Carvalho, do vereador Evandro José Clóvis. Indicação 67/2013, construção de praça de lazer e quadra poliesportiva na rua Governador Valadares, do vereador Evandro José Clóvis. Indicação 68/2013, poda de grama e limpeza na Praça Manuel de Castro, do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Indicação 69/2013, participação no projeto Minha Casa Minha Vida, do vereador Marcos Martins, sendo subscrito pelos demais vereadores. Indicação número 70/2013, captação de águas pluviais na estrada União Indústria, esquina com a Rua E, do bairro Cedo Feita, do vereador Pedro Adélio Viana. Número 71/2013, capina e roçada nas calçadas do bairro Cedo Feita, do vereador Pedro Adélio Viana. 72/2013, sinalização de trânsito para parada obrigatória na rua Joaquim Murtinho, do vereador Pedro Adélio Viana. Indicação verbal, construção de casas populares, do vereador Marcos Martins, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra ao orador inscrito. O vereador Carlos Antônio de Castro Lopes procedeu dizendo: na última segunda-feira, nós vereadores fomos convidados para uma reunião com o senhor prefeito, para a apresentação dos diretores dos departamentos do Executivo Municipal ao Legislativo. Observei tudo atentamente e não gostei muito do que ouvi. Com relação à folha de pagamento, nosso orçamento é bastante alto, mas nossa folha já está com quase 52%. E nos deparamos com a preocupação do senhor prefeito da necessidade de, mesmo com essa folha altíssima, ser preciso fazer provas seletivas e concurso, para atender principalmente a área de saúde e educação. A folha de pagamento já está com a luz amarela do Tribunal de Contas e não pode passar dos 54%. Faço uma proposta, que não se faça prova seletiva e muito menos concurso. A Constituição Federal autoriza a contratação de 1 ano prorrogável por mais 1 ano, e a Lei Orgânica do Município autoriza 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Peço ao senhor presidente que seja feita uma alteração na Lei Orgânica, para que o prazo passe de 6 meses para 1 ano prorrogável, para mais 1 ano, para que o Executivo tenha um fôlego nos próximos 2 anos. Em 2004, passei a prefeitura para o prefeito Joaquim, com 277 funcionários, incluindo a Câmara Municipal, que ainda não tinha a sua independência. O prefeito Joaquim passou para o prefeito Luiz Carlos, com quase 500 funcionários. E o prefeito Luiz Carlos passou para o prefeito Joaquim, com quase 600 funcionários. E a cidade está praticamente do mesmo tamanho. Outro assunto falado na reunião
é que o VAF, valor adicionado fiscal, que é um indicador econômico contábil, utilizado pelo Estado para calcular o índice de participação municipal no repasse de receita do ICMS, está caindo. Se tivermos uma despesa alta e as empresas saírem do município, não teremos saída. Esta é uma situação preocupante. Quanto à parte administrativa e de maquinário esse ano, o prefeito tem um orçamento bom e ele tem um remanejamento alto. O prefeito abordou várias dificuldades, mas não falou do meio rural. Acho que ele deve olhar também para o meio rural, que está muito prejudicado. Outro assunto que preocupa é que conseguimos comprar um terreno plano na entrada do bairro Vista Alegre para que fosse construída uma escola com centro poliesportivo. Só que a prefeitura trocou esse ótimo terreno por um terreno muito menor e ainda voltaram cerca de R$300 mil dos cofres públicos. Precisamos saber se isso foi feito de forma juridicamente correta. Eles não ouviram a Câmara e dificilmente encontraremos outro terreno central que atenda aos 3 bairros, Monte Alegre, Vista Alegre e Nova Cidade. Peço a ajuda da mesa para que seja feito um levantamento de tudo isso, para sabermos se essa permuta foi feita de forma correta. O senhor presidente disse, quanto ao terreno da escola poliesportiva do Monte Alegre, foi uma permuta via judicial. Não passou pelo crivo do Legislativo. Pelo que deu para percebermos, o Executivo está fazendo um levantamento e acho que foi uma boa iniciativa chamar os vereadores para tomar conhecimento também. Assim que esses levantamentos forem concluídos, faremos uma reunião administrativa para vermos tudo em detalhes e apurarmos as responsabilidades. O vereador Marcos Martins solicitou uma parte e disse: acho que um dos fatos mais preocupantes ditos na reunião foi a questão da territorialização do PSF, que já foi tema de audiência pública na Casa, e parece que não houve regulamentação da Gerência Regional de Saúde de Juiz de Fora e nem do Ministério da Saúde. E não houve eficácia nessa territorialização. Após os levantamentos, vamos nos reunir e juntos procurarmos os caminhos a seguir e compartilhar com a sociedade em que foi feito. O vereador Carlos Lopes prosseguiu dizendo: outra coisa que quero propor à mesa é que, já que está havendo dificuldades de aumento para o funcionalismo público do Executivo, que a mesa também apresente uma proposta para o aumento do funcionalismo da Câmara, para irmos estudando, para que eles não sejam prejudicados, já que esta casa é independente, não justifica ficar esperando pelo Executivo para o reajuste de nossos funcionários. O senhor presidente respondeu: na próxima reunião já teremos um estudo a respeito. Agradeço a Vossa Excelência pela intervenção. Ela é muito oportuna e válida, devido à vossa experiência. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h08, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Ottoni, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 23 dias do mês de janeiro de 2013. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas. Correspondências recebidas. Ofício número 025/2012. Mariana Moraes, secretária executivo da ACEM, requerimento faz. Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício número 014/2013.
Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 030/2013. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 031/2013. Joaquim de Assis Nascimento, prefeito municipal, comunicado faz. Pelotas, presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de ler aqui uma correspondência enviada até para o presidente dessa casa, do Sincerco MB, de Matias Barbosa. Assunto: dispensa de dirigente sindical para a presidência. Data 28/1/2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, vereador Joaquim Benedito de Almeida. O Sincerco MB, no uso de suas prerrogativas de defesa de interesse dos servidores públicos municipais e mediante ajuste verbal realizado com a presidência da Câmara Municipal de Matias Barbosa, MG, vem oficializar os termos da dispensa remunerada de dirigente sindical ocupante de cargo efetivo nesta Casa Legislativa. Primeiro, fica assegurado ao dirigente sindical ocupante de cargo de provimento efetivo na Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais, a licença remunerada para o desempenho das atividades sindicais de proteção dos interesses coletivos e individuais relacionados à base representada. 2. A referida licença, que é prerrogativa exclusiva do exercício do cargo sindical, será concedida a partir do ato de posse até o encerramento do mandato no órgão de classe municipal, Sincerco MB, estadual ou federal. 3. Fica sob a responsabilidade do Sincerco MB, da federação ou confederação, dar ciência à Câmara Municipal de Matias Barbosa do nome do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que foi eleito para o exercício das atividades sindicais. 4. O servidor licenciado fará jus à totalidade de sua remuneração, sem prejuízo de qualquer vantagem, incluindo plano de saúde, plasque e transporte. O tempo de afastamento decorrente da licença para o exercício do cargo sindical será computado para todos os efeitos remuneratórios, trabalhistas e legais. 5. Por fim, fica acordado que a Câmara Municipal de Matias Barbosa tomará todas as providências para a efetivação da garantia concedida mediante a expedição da competente espécie normativa. Despeço-me cordialmente, José Mauro de Souza, presidente do Sincerco MB. Na hora da ordem do dia, a gente vai comentar sobre essa correspondência. Solicito ao seu secretário que faça a leitura das mensagens apresentadas pela mesa diretora. Projeto de resolução número 8/2013. Dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores do município de Matias Barbosa, Minas Gerais, e da outras providências. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam recompostos e atualizados os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Matias Barbosa em 5,83%, IPCA 2012. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa resolução serão suportadas pelo orçamento detalhado do Legislativo Municipal, por meio de dotações próprias, respeitados os limites constitucionais e infraconstitucionais. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013. Matias Barbosa, 30 de janeiro de 2013. Joaquim Benedito de Almeida, presidente. Rita Edith de Oliveira Fernandes, vice-presidente. E Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução visa solidificar o direito constitucional dos agentes políticos à revisão geral anual de seus subsídios, conforme determinado pelo artigo 37, artigo 39
parágrafo 4º da Carta Magna, sendo assim, ao recompor os vencimentos e salários dos agentes políticos desta Casa, com base no IPCA, índice oficial apontado pelo IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012. A Câmara está apenas obedecendo a preceito constitucional. Ressalte-se, por fim, que as despesas decorrentes dessa proposição possuem adequação orçamentária e financeira, conforme constata o impacto orçamentário e financeiro em anexo, além de respeitar inteiramente os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor. Projeto de Lei número 7/2013. Justificação. A presente proposição tem por objetivo promover alterações na Lei número 1114, de 3 de outubro de 2011, de forma a atender às reais necessidades do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Matias Barbosa e, sobretudo, o aperfeiçoamento e fortalecimento dos atos administrativos do gestor deste Poder Legislativo. O cargo criado pela referida lei atualmente não atende às necessidades do presidente, no que se refere às questões administrativas, bem como da condução dos trabalhos legislativos. Ademais, as atribuições previstas para o cargo comissionado na Lei número 1114, de 3 de outubro de 2011, são típicas de assessoramento à presidência e, por sua vez, demandam plena confiança daqueles que venham a ocupar o cargo. No entanto, fazem-se necessárias algumas adequações para que a presidência possa dispor de um assessoramento com características objetivas vinculadas à carreira específica, em que os agentes que venham a preenchê-los sejam detentores de qualidades compatíveis e necessárias ao desempenho da função pública determinada. O que se pretende é dar operatividade desde que, atendidos os princípios da eficiência, da moralidade, da impessoalidade, com a norma do inciso 5º do artigo 37, permitindo assim que o gestor tenha uma assessoria direta, com conhecimento, competência e desempenho necessários a uma questão de qualidade. Com essas considerações, submeto o projeto de lei à apreciação deste Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça mais ampla acolhida. Concedo a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Conforme acordado aqui com todos os vereadores, que hoje a gente abre mão de apresentar indicações e requerimentos em função da palestra que a gente vai ter agora com a direção da Casa sobre alguns procedimentos legislativos. Entretanto, eu gostaria de fazer um breve comentário antes de dar início à ordem do dia, com relação a essa correspondência lida pelo secretário. Foi protocolizado agora à tarde essa correspondência do Sincerp, onde, inclusive, ele tomou conhecimento agora, e uma palavra muito... Quando ele fez essa correspondência, ele citou no início aqui ajuste verbal. É verdade que essa palavra essa afirmativa do presidente do sindicato, ela não procede. O que ocorreu foi que no final da semana, sexta-feira, eu e o vereador Otávio estávamos aqui em frente à Câmara, às 5 e pouca. O motorista, ele aproximou da gente e, numa conversa informal, ele estava até com o regimento interno na mão,
ele pediu que a gente o liberasse para ficar à disposição do sindicato. Aí o vereador Otávio até perguntou a ele, mas isso você abre mão dos seus vencimentos? Eu falei, não, eu quero receber todos os meus direitos, mas eu quero ficar à disposição do sindicato. Aí eu vi a reivindicação dele, falei, você faz por escrito, manifesta, você formaliza essa sua solicitação que a gente vai submeter ao departamento jurídico, coisa dessa natureza. Realmente, aí foi oficializado através do sindicato. O que foi estranho aqui foi ele usar esse termo ajuste verbal. Pegamos agora, tem nem 2 horas que nós pegamos esse requerimento. Verdade, eu vou fazer a resposta, baseada inclusive no parecer jurídico, mas eu só queria apresentar para vocês que nós nunca fizemos, eu acho que não é prática dessa casa fazer ajustes verbais. A coisa tem que ser formalizada, principalmente se tratando de assuntos relevantes que envolvem recursos públicos. Todo gestor, ajustes verbais é interessante. Eu vou na correspondência que nós vamos dar para o sindicato, eu vou dar muita ênfase, que nunca tivemos aqui essa prática de ajuste verbal. Ajuste verbal não é uma coisa que formaliza. Eu só gostaria de dar esse esclarecimento para vocês, mas que a gente vai dar a resposta e passar para o jurídico para fortalecer. De antemão, eu acho que é inviável uma coisa dessa natureza. Mesmo porque, se a gente abrir mão disso, nós teríamos que recompor. Mas isso a gente vai ouvir o jurídico, a gente vê a forma legal. Tanto a hora inicial do dia, eu gostaria de estar apresentando também aqui um pedido da Associação Comercial de Matias Barbosa, a SEMB, que requer a autorização para a utilização do auditório a fim de que aquela instituição proceda uma reunião no dia 4 de fevereiro às 19 horas. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Foi também protocolizado hoje um pedido para o empréstimo de auditório amanhã, dia 31, das 8 às 10 horas, para o Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa. Parece que eles vão reunir pessoas ligadas ao Departamento de Administração. E, em princípio, eles estavam direcionando essa reunião lá para o Parque Sul e estavam, inclusive, viabilizando a participação de vários servidores. E no solicitário a gente cedeu, mas eu gostaria de estar ouvindo o parecer de todos. Então está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu recebi também aqui um convite, nós estamos recebendo aqui, a casa está recebendo um convite feito pela associação A Casa dos Artesãos de Matias Barbosa, Caminho Novo, Café com Prosa. Temos o prazer de convidar você para um café rural, onde estaremos comemorando 11 anos da nossa Associação de Artesãos de Matias Barbosa, Caminho Novo. Vai ser na Casa dos Artesãos, na Praça da Bandeira, às 18h30, no dia 1º. Então, a presidente da Casa dos Artesãos, a Regina Macedo, pediu que eu convidasse a todos os vereadores para participar da reunião desse Café com Prosa naquela data. Repete para mim, faz favor. O local e a data. Na Casa dos Artesãos, no dia 1º de fevereiro, às 18h30. Então, dia 1º vai ser sexta-feira. Ela está convidando a gente para estar presente lá. Não havendo oradores inscritos, também por conta desse acordo que nós fizemos de cavaleiros, para que a gente possa também direcionar a essa fala aqui da direção da casa, solicito ao seu secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Presente. Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.
Convido o senhor Jaci Massal Cândido, que fez previamente a inscrição, para adentrar no plenário e fazer uso desse espaço democrático. Ainda não? Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, excelentíssima senhora vice-presidente, excelentíssimo senhor secretário, demais vereadores e a plateia, por sinal, um pouco diminuta, né? Mas, porém, está aí. Pois bem, ratificando tudo aquilo que eu disse até hoje, peço licença para abordar alguns assuntos polêmicos. Vejamos quais são eles. Desde meados do ano de 2009, que a troca de gentileza, entre aspas, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário não era dos melhores. A união e o diálogo transformou-se num disse-me-disse e o vínculo entre eles foi para o espaço. Daí para frente, a apatia tomou conta de tudo. Olho por olho, dente por dente, gerou caos. Salve quem puder. Os projetos de infraestrutura que deveriam entrar na pauta de discussão e aprovação foram engavetados. Até o IPTU de 2010, que habitualmente segue sua tramitação normal, só foi liberado no fim do ano. Os contribuintes acostumados a pagar parceladamente ficaram frustrados e o município deixou de arrecadar. Um certo parlamentar abusou da prerrogativa de um legislador e envolveu no escândalo do barulho. Tomou uns goles, entrou no veículo de sua propriedade e saiu fazendo balbúrdia como se fosse normal. Abordado pelas autoridades, encaminhado à unidade de saúde policlínica de Matias Barbosa, em estado de embriaguez, agrediu física e moralmente os profissionais da saúde. Esse indivíduo, apesar de atropelar o código de ética, ficou ileso. Sua conduta abusiva, no mínimo, deveria ser expulso do seu partido e a cassação defragada. Entretanto, isso não aconteceu. Uma advertência e o seu afastamento temporário ficou barato. Não devo e nem posso julgar o mérito da questão, mas, em razão dos fatos, principalmente o ato de decoro de ética, essa punição foi complacente. Em 2010, após a aprovação do processo de prestação de contas de 2009 pelo Tribunal de Contas do Estado, alguns vereadores cismaram de pedir vistas ao processo, supondo haver irregularidades. Na minha concepção e como leigo em auditoria financeira, houve represália política e subestimação à capacidade dos técnicos do TSE. Em 2011, numa audiência pública solicitada pelo vereador Marcos Martins, autorizada pela Câmara Municipal, tendo como objetivo uma emenda parlamentar focada a uma verba do governo federal no valor de R$500 mil, cujo numerário seria destinado ao município na aplicação de áreas carentes,
O comparecimento de 41 pessoas das diversas entidades representativas condicionou a votação democraticamente e foi efetuada. Apesar da ausência de 4 vereadores que supostamente tentaram boicotar sua votação, a emenda foi aprovada por 38 votos a favor do lixão. Alguns remanescentes da tragédia grega se sobreviveram ao Holocausto. Estão nesse plenário e poderão ou não concordar comigo. Porém, os episódios aconteceram. Que os fatos não se repitam. Gato escaldado com água fria, da quente tem medo. Na pauta de dia 9 de janeiro de 2013, relatei que, apesar de não concordar plenamente com o texto da resolução, veja bem, eu vou fazer aqui uma eu estou dizendo que não concordar, acho até prudente que vossas senhorias, excelências, fizessem outra resolução. Tem alguns itens ali que é um pouco assim, meio antidemocrático. Se verificar, vai encontrar. Eu descobri isso, entendeu? Fui punido por isso, entendeu? Eu acho bom que seja revisto. Pois bem. É a 299.007. Não obstante, tenho obedecido seu conteúdo. Ao terminar, confesso que, a partir do momento que me senti um intruso, ou seja, que eu chegar aqui, não for ouvido ou qualquer coisa que me desagrade, eu volto para a minha panfletagem. Espero que isso não aconteça, ou seja, tiro meu time de campo. Acho que o ambiente, para mim, até agora, eu tenho sentido à vontade. Isso, para mim, é uma terapia. Os senhores podem não acreditar. Eu tenho 81 anos, gosto de falar, gosto de criticar. Se me criticarem, eu aceito também, entendeu? Já me chamaram aí de velho ranzinza. Não importa, não. Não pode ser ranzinza, não. No momento que eu puder dar meu recado, eu estou feliz. Muito obrigado. Senhor Jaci, só para, como o senhor citou, existem alguns remanescentes do Holocausto, né? Tem a palavra forte, o Holocausto, que aconteceu aqui na cidade. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à plateia. Só para rememorar, como o senhor disse, a gente pode concordar ou pode discordar. Eu só pontuei, só tenho alguns pontos aqui para falar com o senhor, porque lá ficou marcado nos 2010, 11, 12, como se tivesse, na verdade, uma guerra entre legislativo e executivo. Mas, na realidade, quando se fala em guerra, não foi uma guerra. O que aconteceu foram pontos, e eu falo aqui por mim, se os colegas também quiserem depois falar. Muitas vezes, eu creio que 95% das vezes, era intransigência do prefeito ou da equipe. Tanto é que, a partir de 2012, quando alguns interlocutores da prefeitura saíram de cena e outros entraram, o negócio que fluiu de uma forma tremenda. Eram 3 pessoas lá no executivo que faziam toda essa intriga e levavam para o prefeito, e o prefeito comprou essa imagem na Câmara. Muitas vezes não respeitando o trâmite que é constitucional aqui dentro dessa casa. Quer querer impor a sua vontade, impor seus projetos, sem ouvir aqui ninguém, sem ter debate, sem ter audiências. Então, isso ficou marcado, essa Câmara ficou marcada porque foi uma Câmara que atuou. Foi uma Câmara que não deixou o prefeito simplesmente chegar aqui virar um anexo do Executivo e mandar. Então, por isso que ficou um pouco de conflito, mas principalmente o conflito, isso aí, eu falo por mim, principalmente o conflito por parte lá da equipe do Executivo, que muitas vezes aqui não nos respeitava. Os secretários, né, muitas vezes não queriam vir aqui dar explicação sobre projetos mirabolantes, é o que acontecia. Essa questão que o senhor falou do atraso do IPTU,
é um exemplo disso. O IPTU, ele sempre é votado aqui no final do ano. Sempre aqui em dezembro, no final, no máximo em dezembro, a gente era o prazo de votar o IPTU. Nós votamos o IPTU, mas só que eles tinham que fazer um conselho, tinham que criar um conselho ainda para chegar depois, até teve um problema de revisão de tarifa da isenção, de outras questões mais, e depois teve um problema na gráfica, o da prefeitura, um problema entre caixa, entre gráfica, então não foi um problema nosso. Nós tivemos aqui e votamos, foi um problema lá do executivo. A questão não tem procuração para falar aqui sobre o Beto Calçados, foi um membro que passou aqui por essa casa, mas me sinto no dever de falar porque o Beto, naquele episódio, infeliz episódio que ele teve, particular, o Ministério Público, a Justiça absolveu. Claro que ele teve uma conduta que não era das mais esperáveis, mas criminalmente, civilmente, ele foi absolvido pelas instâncias judiciais. Então não nos cabia aqui, se a Justiça, Promotoria, Ministério Público, Promotoria e a Justiça liberaram, e até o Detran também não teve nada que desabonasse. Claro que a sua conduta foi uma questão particular. Questão do Tribunal de Contas. Nós verificamos aqui, o Tribunal de Contas, ele é um órgão opinativo. Quem de fato julga as contas aqui do município, do prefeito, somos nós. Uma das funções aqui do Legislativo é julgar a prestação de contas do prefeito. Lá, o tribunal, ele não analisa, porque são 853 municípios de Minas Gerais. O tribunal já tem técnicos de menos. Os conselheiros já têm processos demais. Então eles dão uma passada só conferir, como se fosse, fechou 25% da saúde, fechou 15% na educação, fechou 15% na saúde, folha de pagamento está ok? Então, quando nós, alguns membros aqui votaram contra a prestação de conta dele, foi que na auditoria contratada pela casa, uma auditoria séria, nós encontramos de vários desmandos, que chegava a mais de 300 mil reais. Então foi por isso que alguns membros da casa opinaram pela rejeição das contas. Sem contar que o prefeito foi convidado a vir aqui se explicar, e ele não subiu aí não, Sr. Jaci. Ele não veio aqui à Câmara, não se explicou, não falou nada, então ele deixou a Deus dará. Nós apontamos para ele quais eram as irregularidades de um desvio de dinheiro público de mais de 300 mil reais, e sequer ele veio aqui, teve dignidade de vir aqui nessa casa se defender. Então, por isso, e por esses desvios, e por essa falta de dignidade, de hombridade, de homem público, de pessoa, de vir aqui se defender, é que algumas pessoas rejeitaram aqui. Quanto à audiência pública, nós tivemos essa vitória, não vou aqui recriminar os companheiros que não vieram, provavelmente tiveram algum empecilho particular que não puderam estar presentes, mas houve o quórum e, infelizmente, nós fizemos a nossa parte, mas estamos aguardando ainda o dinheiro do Ministério da Saúde para vir aqui para a cidade ainda. Essa é uma pauta que eu vou continuar cobrando lá dos deputados e lá do Ministério da Saúde. Então, só alguns pontos, para não alongar muito, para não ter mais delongas. Então, só pontuar, só colocar o meu ponto de vista sobre essas questões que o senhor falou. Como o senhor citou, provocou, tinha alguns remanescentes, eu me senti na obrigação de dar o meu ponto de vista sobre o que o senhor falou. Só isso. Bom, eu ainda insisto em que faltou diálogo, sim. A coisa é a seguinte, olha, democraticamente, entendo eu, que você tem que bater na ferradura, vamos dizer no termo mais grosso, até que ela tenha uma resposta. Acho que houve acomodação de ambas partes. É ou não é? Houve acomodação. Porque se vocês são legisladores, precisam de um projeto aí, ele mandou um projeto para o prefeito, esse projeto foi vetado no total parcial. O que tem que ser feito? A Câmara tem que tentar dialogar com ele para ver os pontos, chegar aos pontos que pode se encaixar para poder fazer. Então, parou. Matias teve parada há 4 anos. Ninguém pode me dizer que não. Ela ficou parada há 4 anos. E com
um valor per capita bastante elevado, como está aí. Eu espero e torço, estou acompanhando, entendeu? Que vossas senhorias tenham o cuidado de... E se o prefeito tiver qualquer coisa, estou meio com raiva, então vai lá, faz igual o senhor Carlos Lopes aí, que é jeitoso nessa área. Ele bate nas costas, mesmo que você está xingando, ele bate nas suas costas. Deixa pra lá, menino, vamos, né? Então vai lá, conversa com o prefeito, às vezes ele não está num bom dia, teve uma briguinha em casa, um troço qualquer que levou lá para o gabinete, você chega lá, conversa um jeitinho com ele, encaixa nos eixos. Este que eu acho é o que eu penso. Eu também. E espero que vocês não fiquem com raiva de mim, de eu estar de vez em quando alfinetando, que eu vou alfinetar mesmo. Tá? Então, só para concluir, nós temos até um outro evento a seguir, mas de forma alguma, eu não posso concordar que houve acomodação. O senhor, né, pelo respeito e o carinho que eu tenho pelo senhor... Não sou eu que estou falando, não, isso é a população toda. Não é a população toda. Eu ouço todo o povo que se fala. Quando chega um projeto aqui, nós temos, primeira coisa, nós temos que lapidá-lo. Nós temos um projeto aqui, só para o senhor ter um exemplo, um projeto aqui que o prefeito mandou, e um projeto de extrema importância aqui para a comunidade de Matias, que é o tratamento do esgoto. Mas por que ele ficou paralisado? Por intransigência dele e da Copasa. E negociar, por quê? A Copasa já queria cobrar, assinou um contrato, 40% do valor da água em cima do valor do esgoto, sem ainda fazer o efetivo tratamento. Então ficou alavancado por isso. Porque imagina, nós, quando eu falo nós, é o município, nós, quem paga os impostos, né, o povo, iria custear, iria pagar uma construção para a Copasa sem o efetivo tratamento de esgoto. Eu estou dando um exemplo para o senhor, mas se o senhor quiser, a gente faz aqui, a gente pega um dia todo para esses projetos, né, igual o senhor vem aqui e fala, outras pessoas também vêm aqui e falam, a gente colocasse todos esses projetos e viria, olha, por isso que ficou parado. Esse projeto ficou parado por isso, ele aguarda a resposta disso. Ele não ficou parado aqui porque os 9 vereadores, a direção da casa, simplesmente chegou e, não, esse nós não vamos votar porque nós não gostamos da cor dos olhos do prefeito. Não, isso aí de forma alguma. Se algum projeto não andou aqui, é porque ele tinha problema. Se ele não foi votado, é porque ele tinha algum problema e não foi lapidado ao ponto de vir aqui para o plenário. Voltando à prestação de conta, eu gostaria de também frisar o seguinte: é de competência do Legislativo fiscalizar todos os gastos, se tem nota fiscal errada, se tem falta de citação, enfim. Dentro desse trâmite é que o processo tem que ir para o Tribunal de Contas, entendo eu. Então, por que eu disse isso aí? Que foi feito pedido vistas ao processo do Tribunal de Contas? Porque, para mim, o processo de prestação de contas, quando chegou lá no TCE, ele já estava praticamente concluído. Eles só apenas deram uma examinadinha e passou o visto. Ou não? Ou não é isso? O legislador, no fiscal de todos o numerário, todos os gastos, do dinheiro público, Ele mas só que o Tribunal de Contas ele é um órgão externo. Todas as ações têm os sistemas que são voltados e as notas de empenho, notas fiscais, são enviadas para o Tribunal de Contas analisar. Mas claro que o trabalho, ele corre no todo. Por exemplo, o prefeito agora, Joaquim, assumiu, né, no dia 1º. No primeiro dia de trabalho, ele já teve que pagar algumas coisas. Tem nota, tem restos a pagar do prefeito anterior. Então, claro que paralelo a isso, a fiscalização do Tribunal de Contas, cabe a nós, vereadores eleitos, fiscalizar e também a população, que hoje tem, pela legislação que ampara toda a fiscalização. Então, vai em consonância com o outro, os dois caminham juntos. Aí depois que é remetido toda a documentação
é remetida para o Tribunal de Contas, é aí que ele vem com parecer opinativo aqui para a gente julgar a prestação de contas. Se acompanha o parecer do Tribunal de Contas ou se rejeita. Só isso. No caso, ele teria a grossa, né? E essa grossa viria para ser consertada. Assim, agradeço a sua presença e toda vez que você precisar usar, nós estamos à sua disposição, porque você trata a gente de uma forma respeitosa, ele está aberto a todo cidadão e você com certeza vai ser muito respeitado aqui. Muito obrigado. Perfeitamente, presidente. Eu creio que a mutualidade é o princípio de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Está encerrada a sessão. Nós vamos ter que passar um dia inteiro aqui. Não, você tem que resolver. Vocês, ó, comparado com ele. Comparado com ele.